Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 34, versículo 25 até o 29. Versículo 25 até o versículo 29. Abra a tua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Gênesis 34, quem achou, diga amém. Amém. 3 dias depois, quando ainda sofriam de dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram a fio da espada Hamor e o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então outros filhos de Jacó e, passeando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo quanto havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens que havia nas casas, de tudo o que havia nas casas. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Eu quero orar. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é digno de toda a glória, honra, louvor e adoração. Nesse momento nós pedimos que a sua presença esteja em nosso meio, como sempre esteve, e que o Senhor venha falar em nossos corações, Senhor, que as suas palavras venham trazer efeitos em nossas vidas para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome. Amém e amém, Jesus. Podemos se sentar, meus queridos? Fiquem à vontade. Meus amados, nas quinta-feiras, não sei se todos sabem, mas nas quinta-feiras tem sido cultos especiais na nossa igreja. Eu tenho chamado os cultos de quinta-feira de culto Libertes. É o título da nossa quinta, Quinta Libertes, porque é uma oportunidade que a gente tem de descobrir coisas que nos aprisionam, que nos acorrentam, que se tornam fortalezas espirituais em nossas vidas. E nós aprendemos assim nas quinta-feiras que é possível a gente se libertar, é possível a gente viver plenamente na presença de Deus. Eu sempre costumo dizer que o ser humano, que o crente, a história do crente pentecostal no Brasil é uma história muito estranha. Veio 2 homens da América, 2 americanos, 2 europeus, melhor, e 2 homens da Europa vieram aqui pregar o evangelho pentecostal. Daniel Bern e Gurnaving. Esses homens ministraram a palavra de Deus lá em Belém do Pará, e eles converteram alguns cristãos ali e foram batizados no Espírito Santo. E daí então entrou a igreja pentecostal no Brasil. Eu acho que pouco mais de 100 anos, 120 anos atrás, por assim. Começou a igreja pentecostal no Brasil, porque então o povo aqui na terra brasileira, na nossa amada pátria, o povo só tinha igreja batista, né? Tinha algumas igrejas tradicionais, presbiterianas. Então o povo não conhecia a igreja pentecostal, o método pentecostal. Eles não sabiam o que ia sentir Deus. Eles adoravam, eu acredito que eles se emocionavam, eu acredito que eles choravam. Mas o falar em línguas estranhas, o pregar com mais eloquência, o sentimento, né, do Espírito, esse calor gostoso que a gente sente na igreja, eles não tinham isso, eles não era a linhagem deles. Então, quando Gurnaving e Daniel Bern vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram o pentecostalismo para cá. Junto com o Pentecostes, eles também
a igreja pentecostal, eles entraram numa vertente de que peraí, tá? Um pouquinho de paciência com o pastor aqui. Glória a Deus. Junto com o movimento pentecostal, vou usar minha caneca que quebrou a asa do ano passado. Vou deixar assim. Junto com o movimento pentecostal, vieram também com eles alguns hábitos. Quais os hábitos que vieram? Vieram alguns jargões cristãos, alguns jargões evangélicos. Por exemplo, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e toda a nossa maldição que nós tínhamos foi levada na cruz do Calvário. Esses são alguns jargões que vieram junto com eles. Pois bem, se Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades lá na cruz, por que nós ainda adoecemos? Não é uma pergunta que se faz? Por que ainda tem pessoas que ficam doentes em nosso meio? Não que Jesus não tenha levado, mas a interpretação, a forma de aplicar essa palavra, ela tem que ter muito cuidado. Pastor, toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Ótimo, eu concordo com você plenamente, mas me responde uma pergunta. Se toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário, uma das marcas que Deus deixou na terra, quando Adão pecou, foi que o homem tinha que trabalhar para comer do suor do seu rosto. A terra ia produzir espinhos e algumas ervas venenosas, e a mulher teria dores de parto. Alguma mulher não tem dor de parto quando vai nascer o neném? Não? Todas têm? Todas têm? E se Jesus levou a maldição, se foi quebrada toda a maldição na cruz do Calvário, então por que nós temos que trabalhar ainda? Não era para nós ficar comendo fruta o dia inteiro e passar a mão na cabeça do leão, está tudo certo? Então tem algumas coisas que a gente precisa ser analisado com todo cuidado. Veja bem, o que a igreja pentecostal começou a pregar, começou a ensinar? Quando eu falo igreja pentecostal, eu estou falando de nós, porque nós somos pentecostais. Nós começamos a ensinar o evangelho que é o evangelho mágico. O evangelho que aceita Jesus e tudo se resolve na sua vida. O evangelho, se você levantar a mão para Jesus, os seus problemas vão acabar. E não é essa a verdade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, para nos resgatar. A ideia de Cristo descer à terra como homem, derramar o seu sangue, é para a nossa salvação. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Por isso que lá em Romanos capítulo 12 ele fala assim: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam aprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que nós temos que entender que nós vivemos hoje, eu sempre prego isso, que nós vivemos hoje é a consequência do nosso passado, do que nós plantamos ontem. O que nós plantamos ontem? Por exemplo, se nós ontem, no nosso passado, se nós plantamos discussões do nosso emprego, e tiver alguém desempregado porque discutiu o emprego, porque você está colhendo o quê? Você está colhendo o que você plantou. O que nós somos hoje é simplesmente o que a vida nos moldou para ser. O que você é hoje é que a vida moldou você para ser. Eu costumo dizer, outro dia eu falei para o Léo assim, Léo, quando aquela pessoa vier discutir com você, você olha dentro dos olhos dela e fala assim: o que aconteceu com você? O que você tem? Você não é o que Deus quer que você seja. O que Deus tem para você é algo muito maior, muito melhor. Na verdade, todos nós não somos o que Deus queria que nós fôssemos. Nós somos uma consequência de dores do nosso passado, de dificuldades que nós passamos. Por exemplo, se você pegar uma senhora, uma senhora de meia idade, vamos lá, seus 55 anos, 50 anos, se você pegar uma senhora
você olhar para o rosto de uma pessoa, você consegue identificar se ela teve uma vida difícil ou não. Porque a fisionomia dela mostra tristeza. Algumas pessoas mostram tristeza na sua fisionomia. Algumas pessoas, quando você chama a atenção dela um pouquinho mais forte, logo ela chora. Você fica até assustado. Fala, nossa, pai, não era para acontecer isso. Não era para chorar. Mas a pessoa é sentimental, ela tem um trauma quando você chama a atenção. Outras, você cansa de chamar a atenção, ela não está nem aí para você. Você está chamando a atenção, pastor, é isso mesmo, é isso aí mesmo. Você está brincando, sabe? É assim porque cada um foi criado de uma maneira. Você já viu assim, ó, por exemplo, quer ver como que a vida nos molda? Daqui a pouco eu vou entrar no assunto. Se você pegar uma mulher que sofreu na mão do marido durante 20 anos, marido abusivo, espancador, o marido turbulento, que bate, que não leva a comida para casa, que não cuida bem dos filhos, essa mulher sofreu a vida toda. Vamos criar um personagem aqui. Ela sofreu a vida inteira com esse marido. O que está acontecendo com ela? A sua mente, a sua personalidade, durante essas carreiras de 20 anos que ela está casada, está sendo forjada, formada, por causa do ambiente no qual ela vive. Quando acontecer que esse marido ir embora, ou ela se separar e casar com o outro, aí ela falou assim, ó, ele não vai fazer comigo igual o meu marido fez, não. Aí quando o outro falar um pouquinho alto, ele já logo na arma, já, opa, aqui não, eu já sofri demais, agora é do meu jeito. Por quê? Porque foi forjado esse caráter nela. Ela foi formada assim. Então nós não somos o que Deus queria que nós fôssemos. Nós somos o que a situação nos fez ser. Nós somos o que a circunstância nos moldou para ser. Desde lá do ventre da nossa mãe, desde a gestação, até nós chegarmos aqui, nós somos só moldados pelo sistema, pelas pessoas, pelo mundo, pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos tios que foi criado com tio, pelos avós que foi criado com os avós. Você foi forjado. Por isso que famílias são diferentes. Tem uns que é o mais quietinho, tem outro que já é mais estourado, tem outro que... Porque cada um foi forjado de uma maneira. Então, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um culto de libertação, um culto de cura, que é onde nós precisamos identificar onde está a nossa dor e não ter medo de pôr o dedo lá e arrumar, tirar aquilo que está nos machucando, para que nós possamos viver uma vida plena. Não estou dizendo que nós não somos salvos, porque uma vez que nós aceitamos a Cristo Jesus e nós não renegamos a graça e nos desviamos do pecado e buscamos a salvação diariamente, nós estamos buscando a nossa parte, que é morar no céu. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é possível nós sermos salvos em Cristo Jesus e ter uma vida plena na terra. Nós vivemos, pastor Rafael, o senhor já viu isso, eu tenho certeza. Nós vivemos um tempão do lado de pessoas que achavam que o sofrimento é porque Deus queria. Deus está quebrando vasos. Deus está quebrando vasos. A pessoa, eu conheci gente, quando a gente ia conversar com ela, você já desanimava. A gente ia animado falar com a pessoa e falava, Pai do Senhor, mano, ela fazia assim, ó. Senhor, pastor, está tudo bem, mano? Uma prova, uma luta, misericórdia, pastor. Uma vida inteira na luta. Você não tem um dia que você encontra com essa pessoa que ela não está bem, cara. Todo dia fala, pastor, minha filha ficou doente, foi para o hospital, ficou internada uma semana. Aí eu fui lá, fiquei no hospital com ela. E eu passei lá uma semana no hospital, mas eu entendi por que eu estava lá. Falei, irmã, por quê? É porque Deus queria que eu fosse lá pregar o Evangelho. Eu pergunto, mas por que a senhora não foi pregar o Evangelho se sua filha está doente? Será que Deus, será que Deus realmente, ele nos castiga assim, a ponto da gente ter que ter um filho doente ou uma morte dentro de casa para a gente acordar e pregar o Evangelho? Fazer a vontade dele? Será que é isso que Deus quer? Tinha uma família outro dia na outra igreja que, irmãos, toda semana tinha um membro da família no hospital. Toda semana, é incrível. Um dia é um menino que caiu no pescoço do pai, outro dia é um menino que deu uma alergia na pele, outro dia não sei o que.
Toda semana tinha uma história para contar. Estava no hospital lá, graças a Deus, que Deus me levou para lá mesmo, porque meu filho estava doente, e eu preguei o evangelho. Eu não entendo, eu não consigo compreender isso. Eu fico vendo, por que Deus tem que fazer a gente ir para o hospital para pregar o evangelho? Meus filhos estão todos saudáveis. Todos saudáveis. Aí quando um fica doente, eu levo para o hospital e falo que foi Deus que me levou lá. Não, irmãos, porque está tendo Covid aí. O pessoal está ficando resfriado. O pessoal está tendo alergia, tem virose, tem um monte de coisa. Isso é uma ocasião. A Bíblia fala que nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar o evangelho quando está tudo bem e quando não está tudo bem. Não importa, não é questão, não é Deus que nos aperta para isso. Então nós temos que entender, nós precisamos nos libertar desses jargões de crente para nós poder levar uma vida plena, porque Deus tem uma vida plena para nós. Eu sempre preguei aqui, eu sempre falei sobre o filho pródigo, os dois meninos, o mais novo e o mais velho. Quando o mais velho falou para o pai, pai, me dá a minha parte da minha herança que eu quero ir embora. A Bíblia fala que o fazendeiro, ele pegou a sua fortuna e repartiu entre eles. Não deu só para o mais velho, deu para o mais novo também. Só para o mais novo, deu para o mais velho também. Deu para todo mundo. Cada um pegou sua parte, só que o mais novo, o que ele fez? Ele pegou, saiu, foi embora, curtir. E o mais velho, o que ele fez? Ele ainda se entendia, ele entendia que ele era um filho, que ele era um escravo, ele era um servo. E quando o filho mais novo retorna, ele não quer entrar para a festa, o pai fala, filho, por que você não vai entrar? Pai, eu estou chateado com o senhor, mas por quê? Porque eu estou aqui, eu nunca desviei, nunca saí da sua presença, sempre te servi, sempre fui como um dos seus servos. Ele fala isso, está na Bíblia. Eu sempre fui como um dos seus servos, te servindo e trabalhando o que estou fazendo. O senhor nunca matou um cabrito magro para eu poder comer um churrasco com os amigos. Agora esse aí saiu, gastou a fortuna, voltou e o senhor recebeu como filho teu. O pai fala assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, o que Deus está falando para ele é assim, ó, se você não usufrui dos benefícios, o que o fazendeiro quis dizer é assim, se você não usufrui dos benefícios de ser filho, o problema é seu, porque é teu, cara. Deus nos chamou para viver uma vida plena, para viver uma vida estável, abençoada na presença dele. Pastor, se eu não viver uma vida plena, faz uma análise na sua vida, vê o que está acontecendo. Porque é para nós vivermos, nós somos filhos, nós não somos escravos, nós não somos servos, nós somos filhos. Todas as vezes que Jesus se direciona a Deus, ele chama Deus de Pai. E eu já preguei aqui outro dia, Jesus, antes de Jesus nascer, ele era o unigênito. Depois que ele nasce, depois que ele morre, se torna o primogênito. Unigênito porque era o único. Porque, pastor, então, antes de Jesus, Deus não tinha filhos? Não, Deus tinha criatura. Nós éramos criatura. Antes de Cristo, éramos criatura. Depois que Jesus nasce, ele morre, aí ele começa a tratar Jesus como primogênito. Por que primogênito? O primeiro entre muitos. Primeiro entre muitos. O primeiro filho entre muitos filhos. Aí, Jesus ele fala assim, ó, lá em João ele vai falar assim, ó, e ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todo aquele quanto receber, dá-se o direito de ser chamado filho de Deus. Porque antes de Cristo éramos criatura. E se nós somos filhos, nós temos que viver como filho. Eu, quando eu vou na casa do meu pai, eu posso abrir a geladeira, eu posso pegar água gelada, eu posso pegar refrigerante, posso pegar sobremesa, eu tenho liberdade na casa do pai. Quem mais tem liberdade na casa do pai? Deixa eu ver. Glória a Deus por isso. Nós estamos falando de um assunto muito sério. Mas eu vim falei 15 minutos sobre consequências, sobre coisas do passado, sobre o que nós vivemos. E esse assunto é um dos assuntos que o inimigo mais toca. É um dos assuntos que o diabo mais quer destruir na vida das pessoas. Nós falamos aqui na quinta-feira passada sobre sexualidade, sobre o sexo, quando se trata de sexualidade, o qual a influência do mundo espiritual que o sexo tem. Nós mostramos isso tudo dentro da Bíblia. E depois nós estávamos entrando num assunto que estávamos tratando sobre os abusos sexuais. As marcas que o abuso sexual traz na vida das pessoas. Por que o inimigo, ele tenta abusar, ele usa as pessoas para querer
envergonhar, tirar a honra das meninas, dos meninos. Porque ele sabe que se ele tocar na sexualidade de uma criança, ele vai destruir uma geração inteira. Porque aquela criança vai ter um distúrbio sexual. Vai destruir como a nação toda. Nós acabamos de ler aqui, eu até fechei, não deveria, mas vou abrir de novo. Olha, tudo certo. Nós até lemos aqui em Gênesis capítulo 34, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Diná. Diná, quem era? Era filha de Jacó. E a Bíblia vai dizer que ela ia na aldeia vizinha se encontrar com algumas amigas, e um homem chamado Siquém, príncipe dos heveus, ele encontra ela no meio do caminho, acha ela bonita, ele pega essa mulher, ele violenta ela, ele estrupa essa mulher. E agora que ele estrupa ela, ele se apaixona por ela. E aí ele vai lá na casa de Jacó e pede a mão dela em casamento. E Jacó, e os filhos de Jacó se reúnem, Jacó consulta os filhos. O que vocês acham? E os filhos, eles fazem uma proposta absurda. Eles falam assim: não, tudo bem, a nossa irmã pode se casar com ele, mas todos os povos, os homens da terra dos heveus, devem ser circuncidados para poder fazer parte do nosso povo. E agora ele vai até a sua casa, até a sua terra, até a sua parentela, do seu povo. E ele era o príncipe, ele conversa com o seu pai. E a Bíblia vai dizer que ele agora lança um decreto de que todos os homens devem ser circuncidados, desde os mais velhos até os mais novos. Todos foram circuncidados. E a Bíblia vai dizer que passando os 3 dias em que eles estavam ainda na cama gemendo de dor, a Bíblia diz que 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles se levantam e pegam a sua espada, invadem aquela cidade e matam todos os homens daquela cidade. Não deixou escapar nenhum, desde o mais velho até o mais novo, matou todos. E agora, inclusive, matou Siquém, no qual a sua irmã tinha se casado com ele. E diz a Bíblia que ele pega a Diná, leva ela embora para casa. E ainda depois seus outros irmãos voltam se desviando dos corpos que se encontram no meio do caminho, saquearam a cidade, levaram todos os seus bens. Aqui nós vemos uma consequência no mundo contemporâneo, lá naquela época. Nós vemos uma consequência naquela época de um estupro que aconteceu. E nós vemos que na vida desse homem, as consequências desastrosas que ele trouxe. Na sua paixão, Siquém, ele não mediu as suas consequências. Na sua paixão, Siquém, ele não sabia o quanto ele estava atraído de desgraça e destruição para sua família, para sua terra. E ele vai e captura sua presa, pega a mulher, abusa dela. E agora ele não pensa no que pode acontecer. Essa iniquidade causa uma resposta implacável no mundo espiritual, cheia de violência, indignação, raiva, vingança, pobreza e morte familiar. Então nós temos que abrir os olhos, porque a arma do diabo para destruir a geração, a maior arma dele é tocar no sexo do homem e da mulher, é destruir essa imagem. Eu coloquei outro dia assim, no meu status os temas que eu ia tratar sobre esse assunto, e um dos temas, eu não lembro qual, eu coloquei assim: o diabo odeia o sexo. Alguém me perguntou, alguém me chamou no WhatsApp e falou: pastor, eu não concordo que o diabo odeia o sexo. Eu falei: por que você não concorda, filho? Não, porque eu não concordo, porque assim, a mente já está viajando, né? A mente já está lá nos prazeres, a mente já está lá do outro lado. Mas por que o diabo odeia o sexo? Porque ele quer distorcer, ele quer mudar a verdadeira finalidade do ato sexual. Ele quer fazer com que os homens, com que os seres humanos, eles consumam da vitrine que ele coloca na nossa casa, nas suas televisões,
fazer com que os homens consumam aquele produto que eles oferecem ali. E aí, quando na realidade não é nada daquilo, e ele começa então a destruir o verdadeiro sentido do ato sexual. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, e gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. Olha que absurdo. A Bíblia fala que um idoso, que um homem, ele acolheu um viajante. O homem que estava passando por aquela cidade foi acolhido. E aí aquela cidade, ela compreendeu, os homens daquela cidade, vendo que chegou um viajante, um homem diferente na cidade, eles foram até a casa deles, bateram na porta e falaram: nos dê esse homem que entrou aí para que nós possamos abusar dele. Olha que absurdo. Onde estava o pecado desse povo? O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam aqui, está a minha filha virgem e a concubina no meu hóspede. Eu as trarei para vocês, vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas nada façam por esse homem. Não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda, até o alvorecer do dia que eles a deixaram. Um caso de abuso coletivo na Bíblia. Por causa disso aqui, se você continuar lendo a história, por causa disso aqui, começou uma guerra civil naquela região. Por causa disso aqui, começou uma mortandade gigante naquele lugar. Vamos seguir aqui. Juízes 19, 22 até o 25. Então, 10 mil dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. Quem era Gibeá? Era a terra onde a mulher, a concubina, foi violentada e morta. O combate foi duro. Os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima a eles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel. Naquele dia, os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar na cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois eles perceberam que a sua desgraça havia chegado. O caso da violência sexual, ela é tão destrutiva, tanto para quem pratica a violência, quanto é para quem é violentado. Principalmente para quem pratica violência. Então aqui nós vemos dois casos de quem praticou a violência, como foi a morte, como foi a desgraça na vida deles. Há uma resposta de vingança espiritual no ultraje que é respondida com ainda mais violência. Foi violentado, morre. Pronto, acabou. Quem violentou, morre. Eu estava vendo um noticiário esses dias, um rapaz novo, ele conversando com o delegado perguntou assim: aonde que está o corpo? Ele falou: está ali, ó, no meio aqui no mato lá. E o delegado perguntou para ele: por que você matou o seu amigo? Foi porque a irmã dele veio e me falou que ele tinha abusado dela a noite inteira.
Aí o policial, o delegado, perguntou: você matou ele porque ele abusou da irmã dele? Ele falou: sim, eu matei ele porque ele abusou da irmã dele. Isso não se faz. Fazia mais de um mês que o menino estava desaparecido. O próprio amigo tinha matado ele. E era amigo. Pois bem, o abusador morreu. E a irmã violentada? Derrotas em diversas áreas da vida: pobreza, perseguição, culpa, estrutura familiar em ruínas, medo crônico, desgraças repentinas e inexplicáveis, violência moral com abuso doméstico. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 11 e 15. Mas quando ela se aproximou para servir, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa tal loucura. O que seria de mim? Como eu poderia me livrar da minha desonra? O que seria de você? Cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele me deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvir. Sendo ele mais forte do que ela, violentou. E logo depois sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E disse a ela: levanta-te e saia. Mais ou menos assim: agora sai da minha frente. Aqui a história é Amnon e Tamar. A Bíblia fala que Amnon se apaixona pela sua própria irmã, meia irmã. E agora ele tem o conselho de um amigo. Ele fala para o seu amigo que está apaixonado pela sua meia irmã. E a Bíblia vai dizer que o seu amigo, que não era amigo nada, ele ajuda Amnon a traçar um plano. Ele fala: Amnon, se você se fingir que está doente, a sua irmã, peça para que a sua irmã venha cuidar de você. Peça para que ela venha fazer um bolo. Daí quando ela estiver aqui, você pega ela de jeito. E Amnon seguiu o mau conselho do amigo. Temos bastante jovens aqui. Cuidado com o mau conselho de amigos. Às vezes o amigo nem quer mal para você, mas o mau conselho pode trazer consequências desastrosas sobre a sua vida. Muito cuidado. Tá gravando aí, né? Tá gravando? Tá ok? Tá bom, porque hoje eu não estou transmitindo, estou gravando para me transmitir depois. Aí a Bíblia fala que Amnon, ele segue o conselho do amigo, ele violenta a sua irmã, e depois que ele violentou a sua irmã, ele sentiu uma forte aversão por ela. Ou seja, ele não quis nem olhar na cara dela mais. Mandou ela embora. Consequências desastrosas. A história vai dizer que o irmão de Tamar, Absalom, ele acolhe a Tamar, ele leva ela para casa, e ele logo percebe que Amnon tinha feito alguma coisa com ela. E depois de passar algum tempo, Absalom faz uma festa, faz um jantar entre os irmãos, chama todos os seus irmãos, inclusive Amnon, que talvez já tinha até se esquecido do que aconteceu. Mas quando eles estavam jantando, vai dizer a palavra do Senhor que Absalom tinha combinado com um dos seus servos que quando Amnon tivesse tomado algumas taças de vinho, era para ele cravar uma lança no peito de Amnon. E assim ele fez. Olha que desgraça essa família. O irmão abusou da própria irmã. O outro irmão matou o irmão.
porque abusou da própria irmã. E agora esse irmão, com o passar do tempo, ele foge. E quando ele retorna, quando ele volta, ele tenta dar o golpe no estado do seu pai, Davi. Ele toma o trono de Davi. A Bíblia vai dizer, que já nós lemos nas quinta-feiras passadas, a Bíblia diz que ele pega as concubinas do seu pai, monta uma tenda na entrada do castelo e abusa de todas as mulheres do seu pai em plena luz do dia, para que todos vissem. Entendam que o inimigo, ele quer destruir, ele quer acabar com a nossa geração através da sensualidade, através do sexo perverso, pervertido, distorcido. Ele quer destruir a nossa geração. Se nós não entendermos isso, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós teremos famílias destruídas. Eu costumo dizer que quinta-feira é um culto preventivo. É um culto onde você vem e aprende a se prevenir de muitas coisas. Nós precisamos entender que quando nós olhamos para a palavra e quando nós não temos vergonha de falar, deixa eu te perguntar alguma coisa para vocês. Respondam se vocês quiserem. Você já ouviu algum pastor pregar desse jeito aqui? Não. Você já ouviu algum pastor falar para você sobre abusos sexuais? Não fala, sabe por quê? Porque isso não atrai multidões, gente. Isso não atrai muita gente para a igreja. O negócio é pular, fazer aviãozinho de Jesus, virar o Jack Chan de Jesus, virar Bruce Lee, gritar. O negócio é lançar bola de fogo. É essa a ideia, porque isso talvez atrai multidão, mas não muda a vida de ninguém. Não muda. Se a gente falasse em línguas estranhas, se fôssemos transformados, nós iríamos falar em línguas estranhas o culto inteiro. Se profetizar transformasse a vida de alguém, nós íamos liberar uma unção profética sobre a vida de vocês, para todo mundo profetizar na vida de todo mundo. Mas o que muda é a palavra. É a palavra. A Bíblia fala assim: e conhecereis a verdade. A verdade é a palavra, e a verdade vos libertará. O que liberta é a palavra. O que transforma é a palavra. O que muda o homem é a palavra. E nós, pastores, nós não podemos ter medo de falar sobre isso. Nós não podemos ter medo de ensinar aos nossos filhos de que ninguém pode tocar no piu-piu dele. Só quem pode olhar é o pai e a mãe em ocasiões que for necessárias. Se o médico for examinar, o pai e a mãe tem que estar perto. Se você for levar sua filha no médico, você tem que estar junto. Não deixa a sua filha adolescente entrar no consultório médico sozinha. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Não deixa. Não deixa. Não deixa seus filhos, suas crianças, sozinhos em mãos de amigos estranhos que você não sabe o caráter deles. Vocês têm que cuidar dos seus filhos. Sabe por que aumenta tanto o caso de abuso sexual no Brasil e no mundo? Sabe por que aumenta tanto o caso de crianças e adolescentes sendo abusadas, molestadas indevidamente? Porque cada dia que passa, as mães abandonam seus filhos ainda mais. Ainda mais. Não é porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar da minha vida, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho... Cada dia mais, cada dia mais. Presta atenção comigo. Pastor, e mulher precisa trabalhar? Não precisa. Claro que precisa. Eu só estou falando que aumenta a quantidade de abusos sexuais porque as mulheres precisam de trabalhar. Antigamente as mulheres não precisavam de trabalhar tanto assim. Eu lembro meu pai, ele dava de tudo dentro de casa, mas ele não deixava minha mãe trabalhar. Minha mãe tinha que cuidar de nós. Ele não deixava minha mãe não deixar a gente ser criado na casa de ninguém. Tinha que se criar debaixo das asas dela, ela que tinha que olhar pra gente. Tudo bem, não teve o que nós temos hoje. Concordo? Se nós olharmos hoje,
a necessidade, o custo de vida do dia de hoje é muito mais alto do que antigamente. Hoje em dia, se você chegar com uma sandália lá do Braz e der para sua esposa, ela te bate. Com a própria sandália ainda. Comprei lá no Braz, é uma sandália aqui, nada de Braz, o que é? Via Uno, Via Marte, uma coisa assim, como é que chama? Então fala o nome de uma sandália cara aí. Schutz. Ares? Aí o marido não pode dar, mas se você não me der, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso ter minha sandália. Eu preciso me cuidar. Porque você não tem condições de me dar. Aí o marido deixa de trabalhar. E o filho fica como? Fica com o tio. Fica com a avó. Fica com a amiga da esquina. Fica com outro amigo lá do lado da rua. E o que está acontecendo com seus filhos lá, você sabe? Não sei não. Tá tudo bem, pastor, é de confiança. É de confiança? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um dado que você vai cair de costa agora. Segura. 60% dos casos de abusos sexuais no Brasil são de parentes próximos. Parentes próximos. Pai, irmão, tio, primo. E até avô. Pastor, é meu pai. Eu não estou falando que vai acontecer, eu estou falando que depois você chora. Seu filho é você que cuida. Gente, se você arruma filho, você tem que cuidar, gente. Filho que cuida é você, se você arrumou é seu. Não deixa o governo doutrinar o seu filho. Não, pastor, eu vou levar na creche. Gente, tem gente que leva o filho na creche 6 horas da manhã. O Luan não está aí. O Luan, lá na escola que o Luan estuda, tem criança que chega às 6 horas da manhã, sai 8 horas da noite. Que o pai vai buscar. Pra que arruma filho, gente? Pra quê? Então fica aí, minha indignação aí, tá? Vamos lá. Deuteronômio 22, 23, resumidamente até o 29 eu vou ler. Se um homem encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que se casar com a moça, pois a violentou, jamais poderá se divorciar dela. O abuso sexual normalmente é carregado por um amor platônico e provoca uma aversão duplicada com força e intensidade. O abusador, ele só quer ter aquele momento e quer ir embora. No Antigo Testamento era obrigatório, se um homem abusar de uma menina, ele tinha que casar com ela. Ele tinha que casar com ela. Ele pagava lá o dote pro pai lá e o pai tinha que liberar para casar. Mas o problema não é casar. O problema é que não é isso que ele quer. O abusador, ele só quer abusar, só mais nada. Só isso. O abuso doméstico é chamado de incesto. Ou seja, o abuso que acontece dentro das casas com parentes próximos é chamado de incesto. E quando acontece um abuso doméstico dentro dos lares, dentro das casas, começa então falência familiar, guerra doméstica, perseguição de morte do agressor. Acontece, provoca uma imediata quebra de aliança entre o filho e o pai. Satanás sabe que ao induzir a molestação produzirá um vínculo de uma só carne entre a vítima e o algoz, seja a vítima criança ou não. Pastor, não estou entendendo. Gente, eu sempre falei aqui, sexo é um casamento mal feito, mas seja ele consentido ou não consentido, é um casamento mal feito. O ato sexual é isso que promulga, é isso que confirma, é isso que consolida um casamento, é o ato sexual. Pastor, eu fiz sexo antes do casamento, então eu estou casado? Está mal casado, mas você está casado. Você está arrumado.
Você está mal arrumado, você está mal casado. Porque nós temos que compreender que existe... O que é o casamento que Deus quer? Qual é o casamento que Deus quer, pastor? O casamento que Deus quer é um casamento que é feito dentro dos padrões legais, dentro das leis, que a igreja possa testemunhar esse casamento, que o pastor possa abençoar esse casamento, porque você está declarando, mostrando para todo mundo que você se casou, que o cartório ele assumiu, que você assinou, que você fez um ato contratual com a sua esposa, com o seu esposo, e o Estado, o governo sabe que vocês são casados. Pastor, mas fora disso é casamento? É, mas é um casamento mal casado. É isso que a gente tem que aprender. Então, o abusador, quando ele abusa de uma criança, ali ele está cometendo ato sexual com uma criança, ou com uma moça, seja ela criança ou não. Ali está acontecendo o quê? Uma aliança de alma, onde ele está injetando na vida da vítima dele um monte de maldições e demônios que ele trouxe com ele. Nós temos que entender que o abusador, para ele cometer esse ato com uma criança, com um adolescente, é porque aconteceu com ele em algum momento da vida dele. Foi injetado esses demônios na vida dele em algum momento. Vê se eles não estão muito tempo tocados, quietinhos no canto dele. Observa as crianças para ver se elas não estão mudando seus comportamentos de forma muito drástica. 5. Queda geral no aproveitamento escolar ou uma incapacidade de concentração na escola. Às vezes seu filho tem nota boa, está indo bem, do nada começa a tirar nota ruim. Do nada. Ou tem dificuldade de concentração com as coisas. Fica atento. Condutas excessivamente sedutoras ou jogos sexuais persistentes e inapropriados para a idade da criança. Criança que sabe seduzir, menininho que sabe seduzir, menininha que sabe seduzir, ou que gosta de joguinhos onde parece mulheres duras, homens duros. Fiquem atentos. Agressividade ou docilidade excessiva. É sempre ao extremo. Ou é muito, ou é pouco. Agressivo demais, não deixa ninguém chegar perto. Eu era assim. Eu não gostava que ninguém tocasse em mim. Pra falar a verdade, até hoje eu não gosto muito. As pessoas, às vezes... Tá, deixa, vai. Vou falar, não, depois você fica tudo com medo de me abraçar. Não é isso não, tem nada a ver. É outro tipo de toque que eu tô falando assim. É quando... Vem cá. O que eu não gosto, o que eu vou ensinar vocês, daí vocês pegam aí. Não é que vocês não podem fazer. Pode fazer, não vou achar ruim com vocês. Eu sinto só aqui dentro de mim. É mais ou menos assim, ó. Cruza os braços. Assim. Vamos lá, eu tô conversando aqui. Vamos supor que o Breno sou eu. Olha o toque que eu não vou, que eu sinto ruim, eu não gosto. Então, cara, sabe o que é? É que, nossa, irmão do céu, quando o cara faz isso aqui. Jesus amado. Você sabe essa história, vai conversar comigo e fica assim. Não, cara, sabe que negócio? Nossa, você queira. Nossa, minha vontade. Ficou assim. Mas eu tô controlado. Obrigado, Filho Santo. Tô controlado, pode ficar tranquilo. Se você conversar comigo, quiser me tocar, pode tocar aqui, eu tô controlado. Tá aqui dentro. E aí eu oro, Jesus vai e abençoa. Tá em paz. Agressividade excessiva ou docilidade excessiva. Aquela criança melosa que quer ficar toda hora te abraçando, te beijando, quer ficar te tocando, pegando em você, ficando perto. Se for excesso, fica atento, fica esperto. Tem coisa errada aí. Presença de mancha de sangue nas roupas íntimas, mancha de sangue nas roupas íntimas. Olha a roupa dos seus filhos.
As mães que lavam a roupa. Sabe, por isso que é o problema de mãe que trabalha fora, paga até pra lavar a roupa, nem isso não vem. Mas pega as roupinhas íntimas da criança, de vez em quando chega na escola, olha, observa, vê se está tudo bem. Aqui em São José dos Campos, há um ano atrás, teve um caso aqui nas escolas aqui, de um professor que abusou de uma menina. Novinha, né? Quantos anos tinha menina? 7 anos? 5 anos. 5 anos de idade. Tem que olhar. Criança ou adolescente que apresenta dificuldade até para caminhar. Você está vendo, você está olhando para o seu filho, está com dificuldade para orar. Alguma coisa está acontecendo. Detecta essa aqui é batata. Essa aqui, irmãos. Se tiver, pode investigar que tem coisa errada. Criança com doenças venéreas. Se tiver, pode ter certeza. Tem problema de abuso aí. Porque criança não tem isso. Criança não tem isso. A gente precisa de estabelecer. Eu estou esticando um pouquinho que eu quero terminar hoje. A gente precisa de estabelecer um ambiente de confiança entre nossos filhos, para que eles possam se sentirem confiantes em conversar com a gente, em falar para a gente o que está acontecendo ou não. Nós estamos aqui hoje aprendendo que nós precisamos observar os nossos filhos, observar nossas crianças. Nós temos que cuidar delas. Ela é o futuro da nossa geração. Ela é o futuro da nossa igreja. Mas por falar em futuro da nossa igreja, às vezes nós passamos por situações assim. Às vezes alguém nos tocou de forma indevida e hoje nós não conseguimos mais ter uma vida plena. Hoje nós temos dificuldades em ter uma vida ativa. E aí a gente não consegue compreender porque algumas coisas acontecem na nossa vida. É porque às vezes nós passamos por dificuldade. E sabe o que é o pior? O pior é que muitas das vezes as pessoas têm medo de falar, têm vergonha de falar, principalmente homens. Meninos, não tenham vergonha de se expor. Fala quem é você. Fala o que aconteceu com você. Conversa com alguém. Isso traz cura. Eu não canso de falar. Eu não tenho vergonha de falar. Eu sofri abuso dos 7 até os 10 anos de idade. Pastor, você não tem vergonha não de falar isso? Não tenho. Sabe por que eu gosto de falar? Não é que eu gosto de falar. É porque eu falo isso esculachadamente para incentivar você a fazer o mesmo. Para mostrar para você que quando você fala, você é curado. Quando você fala, você é liberto. A Bíblia fala conversar os vossos pecados uns para com os outros, para que sejam curados. Pastor, mas sofrer abuso é um pecado? Não é o que é. Um pecado que fizeram contra você. Não que você cometeu isso, mas fizeram isso contra você. E vai ver que isso trouxe um monte de consequências na sua vida. Família instável, trabalho instável, estabilidade do trabalho, estabilidade familiar, um monte de problemas. A gente precisa aprender a falar sobre isso, porque quando nós começamos a conversar sobre isso, até os nossos filhos começam a estabelecer neles um ambiente de confiança, para quando acontecer as coisas, vai acontecer um negócio comigo hoje também, acredita? Para você saber o que está acontecendo. Pastor, mas e agora? O que vai acontecer se eu passei por essa situação? Se eu sofri esse tipo de abuso? Ou se eu fui molestado, tocado indevidamente? Porque abuso não é só o ato sexual em si. Às vezes um toque errado, palavras falaram, pegaram de forma inadequada nas mãos, tudo isso pode implantar, instalar um trauma em você, que depois você fica com medo de algumas coisas. Então nós precisamos nos livrar disso. Vamos ficar de pé.
Glória a Deus. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu vou pedir para você fazer uma oração comigo. Nessa oração, mesmo se não aconteceu com você, mesmo se você não passou por essa horrenda experiência, mesmo assim ore. Mesmo assim ore, para você poder aprender um tipo de oração, para você ensinar alguém a orar depois que ela precisar. Quando você conhecer alguém passar por esse processo, você sabe como fazer. Eu quero que você não deixe que nada tire a sua atenção. E faça uma oração comigo. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão por ter me tornado uma só carne, fora da aliança de casamento, e pelas alianças espirituais e de alma que fiz com outras pessoas, quando tive relações sexuais com ela. Eu confesso e me arrependo e submeto a minha alma, os meus desejos, as minhas emoções, os meus sentimentos ao teu Espírito. Eu confesso os pecados que cometi, mantendo relacionamentos promíscuos fora do casamento. Renego e renuncio todas as ligações com espíritos imundos que entraram em minha vida e os laços de alma que estabeleceram através dos pecados que eu pratiquei. Diga: quebrado está todo vínculo com eles em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por me perdoares e me purificares com o sangue de Jesus nesse instante. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por me dares as chaves do teu reino, por me dar as chaves de autoridade espiritual. E o que eu ligar aqui na terra será ligado no céu. E o que eu desligar na terra, no céu também será desligado. Portanto, eu peço que me desligue de todos os laços de alma com os meus antigos parceiros e parceiras e de todos os meus relacionamentos impuros. Devolvo em nome de Jesus tudo da alma dessas pessoas que estava comigo, e eu tomo de volta em nome de Jesus tudo da minha alma que estava com essas pessoas, me descontaminando pelo sangue de Cristo. Desfaço agora toda dependência emocional e todo o romance que havia entre mim e essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor. Também eu me cubro com o sangue de Cristo e me desligo agora de todos aqueles que me abusaram, que me violentaram, que me molestaram, que me estupraram. Eu me separo espiritualmente de cada um deles a partir de agora. E para deixar isso bem claro, eu os perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo cada toque sensual, eu perdoo cada molestação, cada abuso que eu sofri. Cada uma dessas pessoas não tem mais parte comigo, nem com a minha vida, nem com a minha descendência. Fica quebrado aqui todo laço de alma e todo vínculo satânico, no nome poderoso de Jesus. Também fica quebrada toda prisão, espírito de solidão, tristeza,
Pai eterno, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor. Se tivesse alguém, ou se tiver alguém em nosso meio, Senhor, ou que está nos assistindo, nos ouvindo nessa noite, que essa pessoa venha a ser liberta, transformada, impactada pelo poder da Tua palavra e do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, para a glória do Seu nome. Amém e amém, Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, bem forte. Aleluia.